com o grupo que está aqui, aproveitar a turma que chegou. Hoje nós vamos dar, irmãos, continuidade ao nosso treinamento de liderança. E como nós fizemos na último encontro, nós falamos sobre a autoridade que foi dada por Deus, como preservá-la, né? Como preservar a autoridade que foi dada por Deus aos líderes. Hoje eu quero, ainda no mesmo tema, no mesmo tópico, trabalhar a parte introdutória do 5º mandamento. Honra teu pai e tua mãe. Eu quero falar um pouco sobre esse tema e hoje a gente vai tentar entender um pouco da importância da liderança. Então, e como Deus distribui todas as coisas com muita sabedoria, né? A gente vai falar sobre isso um pouco hoje também. Vamos abrir a Bíblia lá em Êxodo, capítulo 20, verso 12. Êxodo 20, verso 12. Êxodo 20, 12 diz assim: honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Vamos orar ao Senhor, irmãos. Senhor, nós suplicamos a tua bênção nessa noite, para esse momento tão precioso que o Senhor nos concede separar durante a semana para estudarmos tua palavra, na expectativa, ó Deus, de que o Senhor fale conosco e nos ajude, ó Senhor, a forjar no meio da congregação, pelo poder do teu Espírito, homens que sirvam em todas as esferas que o Senhor lhes colocar, em qualquer situação que o Senhor lhes colocar nessa vida. Que o Senhor possa abençoar os homens da nossa igreja e a tua igreja de modo geral, em nome de Jesus. Amém. O 5º mandamento, irmãos, ele é a 2ª tábua da lei, né? Só para fechar aqui, Davi é a 2ª tábua da lei, né? E ele nos ensina o nosso dever para com os homens, isto é, para conosco mesmos e para com os outros. Então, nós podemos olhar a 1ª tábua da lei, que é o 1º, 2º, 3º e 4º mandamento. Então, é a nossa relação com Deus, obrigação para com Deus e como devemos servi-lo, né? Então, há duas partes básicas da religião. Existem duas partes básicas da religião. A primeira é a piedade para com Deus, né? Piedade para com Deus, que compreende o nosso dever para com Deus e que é imediatamente apresentada nos 4 primeiros mandamentos. E o segundo, justiça, que é o nosso dever para com o próximo e que é apresentada nos últimos 6 mandamentos. Então, os primeiros 4 mandamentos, piedade para com Deus, os 6 mandamentos outros, justiça, que é a nossa relação com o próximo, não é? Assim como Deus estabeleceu os 4 primeiros mandamentos para manter o seu culto e a sua honra no mundo, ele também cercou o homem com os últimos 6. E a palavra cercar aqui tem um sentido importante, certo? Ela cercou o homem com os últimos 6. O 5º mandamento é uma cerca para o homem em sua posição, seja ela qual for, seja ela qual for. O 6º mandamento protege a sua vida. O 7º mandamento, a sua castidade. O 8º mandamento, os seus bens. O 9º mandamento, o seu nome. O 10º mandamento, tudo o que lhe pertence. Nenhum homem deve ultrapassar essas cercas, sob pena de incorrer no desagrado do legislador. Nada disso pode ser ultrapassado. Então, quando nós falamos aqui no 5º mandamento, é uma cerca para o homem em sua posição, seja ela qual for. É uma proteção para o homem na posição que Deus o colocou
não importa qual seja. A religião, então, ela deve percorrer todo o curso de nossa vida e misturar-se com todas as nossas ações, aquelas que dizem respeito aos homens, assim como aquelas que dizem respeito diretamente a Deus. Não apenas no culto, mas nas relações. A religião, ela toca em todas as áreas da vida. Não há como fugir disso. Portanto, em vão pretendem ter religião aqueles que não fazem questão de cumprir o seu dever para com os homens. A religião não faz apenas o homem bom, mas também um bom próximo, um bom vizinho. Ela não faz apenas o homem bom, mas um bom pai, um bom líder, um bom próximo, um bom vizinho nesses aspectos. É digno de nota que esses deveres são frequentemente, irmãos, não é, o ponto de prova daqueles que professam religião. E aqui é importante frisar: se vocês receberam algum bem da recente ocasião solene, então não apenas amarão mais a Deus, mas também amarão mais ao próximo. Vocês receberam o benefício dessa relação com Deus, vocês vão amar a Deus e ao próximo. Não apenas crescerão nos deveres de piedade para com Deus, mas também nos deveres de justiça para com os homens, dando a cada um que lhe é devido, como diz a Escritura Sagrada. Então, nessa passagem do 5º mandamento, há um mandamento: honra teu pai e a tua mãe. Esse é o mandamento posto aqui: honra teu pai e a tua mãe. Qual é a razão desse mandamento, irmãos? Para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Aqui é um benefício anexo, não é? Para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. No mandamento, então, eu considero duas coisas. Primeiro, o objeto. Honrar quem? Pai e mãe. Primeiro, o objeto daquilo que deve ser honrado, pai e mãe. Por essas palavras não se entendem apenas nossos pais naturais, mas também todos os superiores, sejam quais forem. Então você pode abrir a Bíblia comigo. Superiores em idade, por exemplo, 1 Timóteo, capítulo 5, 1 Timóteo, capítulo 5, verso 1 e 2. O apóstolo Paulo diz assim, 1 Timóteo 5, 1 e 2. Não repreendas o homem idoso, antes exorta-o como a pai, aos moços como a irmãos. Você percebe que não é seu pai, ele é mais velho que você, mas você trata ele como trata o seu pai. Então, eu tenho aqui um princípio: superiores em idade, ou superiores em dons ou graça, não é? Superiores em dons ou graça. Por exemplo, lá no livro de Gênesis, no capítulo 45, que é um texto bem conhecido, né? Gênesis 45, no versículo 8, a palavra de Deus diz assim, Gênesis 45, verso 8. Diz assim o texto sagrado. Assim não fostes vós que me enviaste para cá, e sim Deus que me enviou, sim Deus que me pôs por pai de Faraó e senhor de toda a sua casa e como governador em toda a terra do Egito. Veja o que ele diz: ele me colocou por pai de Faraó. Ele não era pai de Faraó, mas a posição dele assim o descreve naquele contexto, né? Mas não apenas em idade, não apenas em dons ou graça, mas especialmente aqueles que, por ordenação de Deus, estão sobre nós em autoridade, sejam eles o que for. Não importa aonde for, na família, como maridos, na igreja, como ministros e outros oficiais, no Estado, como magistrados supremos ou subordinados. Todos nós devemos pensar: honra teu pai e tua mãe. Então, pai e mãe não diz respeito apenas a que é meu pai e mãe naturalmente, mas em qualquer estado de superioridade ao outro. Essas são mais diretamente designados pela palavra pai e mãe e devem ser honrados nesse caso. Então, qual é o objeto, irmãos? Pai e mãe.
Quais os objetos implícitos aqui? Todos os inferiores. Isso inclui não apenas filhos, devem honrar pai e mãe, mas também os mais jovens, os menos dotados ou em dons ou graça, as esposas, os servos, os membros da igreja, os cidadãos, que estes também são abrangidos nesse mandamento. Fica claro ao considerar que seus superiores são chamados pais e mães, no próprio mandamento. Consequentemente, ele também os obriga a agir como pais para com eles. E aqui é um ponto. Ora, se os inferiores têm que tratar os seus superiores em qualquer nível, como pai e mãe, logo os superiores precisam tratar os seus inferiores em qualquer nível, como pai e como mãe. Os objetos implícitos, então, os inferiores, mas não apenas eles, os iguais, todos os iguais. Isso inclui irmãos, irmãs, amigos, vizinhos e todos aqueles entre os quais há pouca diferença quanto à idade, dons, graça, posição ou dignidade. Que o mandamento também se refere a eles, fica claro, se considerarmos que Cristo resume toda a segunda tábua neste princípio geral: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Portanto, o próximo, em geral, deve ser considerado objeto deste mandamento, assim como de toda a segunda tábua da lei. Assim como toda a segunda tábua da lei. Quando você, por exemplo, pega o texto de Filipenses, no capítulo 3, especificamente, irmãos, quando o apóstolo Paulo ali, ele vai descrever sobre um problema de divisão que havia na igreja. Ele vai e diz o seguinte, não é? Deixa só para eu confirmar aqui, especialmente o texto, irmãos, para não ter dúvida quanto a isso que eu vou falar. É no capítulo 2 mesmo, Filipenses 2, não 3. Filipenses 2, ele diz assim, verso 3, nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Ele não está falando aqui que o superior tem que considerar o inferior superior a ele. Ele está falando dos iguais. Eu preciso considerar o outro superior a mim mesmo. Esse aqui é um aspecto implícito no próprio texto. Mas eu devo então pensar nos inferiores, nos iguais, não é? Isso é o que está implícito no próprio mandamento, nessas relações mais amplas. E o terceiro, irmãos, o dever. Qual o dever? Honrar. Honrar. Todos eles devem ser honrados por seus respectivos relacionados, ou aqueles que se relacionam com ele da forma que for. Dar honra não implica necessariamente superioridade da pessoa honrada, não é isso que significa, necessariamente. O próprio Deus honrará aqueles que o honram. Deus não está dizendo que eles são superiores a ele. Se Deus dará honra àquele que o honra, ele não está dizendo que ele dará, que aquelas pessoas são maiores do que ele. Não é isso que o texto está dizendo. Então, não implica necessariamente superioridade. Paulo diz, olha, eu devo considerar o outro superior a mim mesmo. Não significa que o outro é maior do que eu, mas eu o considero dessa mesma forma. E todos os homens devem ser honrados por nós, sejam superiores, sejam inferiores ou iguais. Todos os homens devem ser honrados por nós. Deus colocou algo de sua própria excelência em cada pessoa, pelo que ela deve ser honrada. Os títulos de pai, marido, mestre, governante são honrosos, pois são títulos de Deus. São títulos de Deus. A posição em que Deus colocou cada pessoa, mesmo que sejam inferiores, que sejam iguais, é uma posição honrosa, pois aqueles que brilham em sua própria esfera, brilham de forma mais bela. Aqueles que brilham na sua própria esfera, brilham de forma mais bela. Além disso, não há pessoa em quem Deus não tenha colocado algo de si mesmo, pelo qual ela deve ser honrada até mesmo por seus próprios superiores. Essa honra consiste em estima interior no coração, manifestada por um comportamento exterior respeitoso para com todos os homens.
Não importa a posição que você tenha, o respeito para com o outro é uma declaração de que você vê a própria graça e a bondade de Deus na vida das pessoas. Deus colocou algo dele mesmo nessas pessoas. Então, para compreender melhor tudo isso, irmãos, o que o quinto mandamento nos ensina, preste atenção em alguns pontos que eu queria frisar. Primeiro, este mandamento cujo propósito é o cumprimento dos deveres relativos, é o primeiro da segunda tábua da lei. Isso é um ponto importante. Aqui devemos adorar, não é, a sabedoria de Deus, pois este mandamento exerce influência geral sobre todos os outros mandamentos, de modo que não podemos transgredir os demais sem antes transgredir esse. A maioria e todos os outros problemas que nós temos na segunda tábua da lei começa com a desonra às autoridades. Note isso, Provérbios 30, verso 17. Quero que você abra comigo esse texto. Provérbios 30, verso 17, por favor. Capítulo 30, verso 17. O texto diz assim: os olhos de quem zomba do pai, ou de quem despreza a obediência à sua mãe, não é? Corvos no ribeiro os arrancarão, e pelos pintãos da águia serão comidos. E pelos pintãos da águia serão comidos. Os olhos de quem zomba do pai, ou de quem despreza a obediência de sua mãe, eles serão comidos, serão arrancados e destruídos, diz o texto sagrado. Preste atenção, é digno de nota que aqueles que chegam a um fim desastroso, por meio de assassinato, adultério, furto e outros pecados, geralmente começaram pelo caminho da desobediência aos pais. Geralmente começaram por esse caminho, a desonra aos pais. Segundo princípio, irmãos, assim como o quarto mandamento é particularmente dirigido aos superiores. Por quê? Por que dirigido aos superiores? Quando ele diz, olha, lembra-te do dia de sábado para o santificar, e ele diz abertamente, não é? Para que o teu servo trabalhe, descanse como você descansa, para que tua serva, o teu boi, o teu animal descanse. Então, essa pessoa tem autoridade sobre outros. Então, é um mandamento dado àquele que tem autoridade sobre os outros. E o quinto mandamento é dado para aqueles que estão debaixo de autoridade. É um princípio importante essa sabedoria aqui. O quarto mandamento é dirigido aos superiores, o quinto é dirigido aos inferiores. Isso porque a sujeição e a submissão são aquilo que mais desagrada ao coração orgulhoso dos homens. Por isso Deus o exige de forma mais expressa. Terceiro, que os superiores são chamados de pais e mães, não é? Isso é, primeiro, para ensinar aos superiores o seu dever para com os inferiores, que eles lhes devem tal termo, e eles devem a essas pessoas bondade, não é? Como os pais devem para com seus filhos. Para levar os inferiores a dar-lhes com mais alegria e disposição a devida honra. Vocês são pais e mães para instruir os seus inferiores. Literalmente, irmãos, não é? A ensiná-los, tratando-os com bondade e ternura, como o pai trata um filho, e para levar os inferiores com alegria devida da honra àqueles que têm a autoridade. Não apenas você vai fazer o bem aos inferiores, como você vai ver o bem da parte deles nesse aspecto. Então, quando discorremos sobre esse tema, podemos então pensar no mandamento um pouco mais adequadamente e aprofundar um pouco mais os tópicos aqui em tela, não é? O que é requerido, aí é a pergunta do catecismo, o que é requerido no quinto mandamento? Não é? O que é requerido no quinto mandamento? Primeiro, eu devo mostrar o que é requerido aqui, não é? Esse é o ponto. E aí você vai ver o catecismo diz assim, o que é que Deus requer?
a preservação da honra e o cumprimento dos deveres pertencentes a cada um em seus diversos lugares e relações, como superiores, inferiores ou iguais. A preservação da honra e o cumprimento dos deveres pertencentes a cada um em diversos lugares que Deus tenha colocado. Ao tratar desse ponto, então, 3 coisas básicas nós vamos ver. Primeiro, o estabelecimento divino de diferentes lugares e relações. Posições, Deus vai colocar cada um em lugares diferentes, né? Segundo, consideraremos a necessidade do cumprimento dos deveres de modo geral. Terceiro, os deveres das relações particulares em que cada um de nós se encontra, o que cada um de nós deve diante da posição que nós nos encontramos na vida, o que cada um de nós deve. Então, primeiro, observaremos o estabelecimento divino de diferentes lugares e relações, né? Observe um ponto importante aqui, irmãos, acho que isso ajuda a gente a perceber isso, né? Observe que a diferença de posições e relações entre os filhos dos homens é instituição divina. Primeira coisa, as diferenças é instituição divina. Nem todos são iguais. Deus quer que alguns sejam superiores, outros inferiores e outros iguais. E até as mesmas pessoas são superiores em relação a alguns e inferiores em relação a outros. Por exemplo, um pai, ele é superior aos seus filhos dentro da sua própria casa. Mas ele pode ser um membro da igreja que é inferior àqueles que têm autoridade sobre eles, como os presbíteros de uma igreja local. Você pode ter posições de superioridade, em que você é superior em uma posição e é inferior em outra, é natural, isso acontece em qualquer relacionamento, não é? Em qualquer relacionamento. Este mandamento pressupõe isso, assim como o 8º pressupõe a propriedade de bens. Deus é um Deus de ordem, não de confusão, de modo que o projeto de nivelamento se opõe à vontade divina. O projeto de que todo mundo é igual, que todo mundo é nivelado, todo mundo é a mesma coisa, não faz parte da sabedoria divina. Isso é contra a sabedoria divina. Isso serve, então, primeiro, irmãos, para manifestar a soberania de Deus, que concede a um homem mais domínio e honra do que a outro, embora todos sejam do mesmo sangue. Ele toma um pedaço de barro e coloca sobre um trono, e outro pedaço ele não coloca no trono. Ele mesmo é o rei do mundo e a fonte de honra. É ele quem faz todas as coisas. Segundo, para embelezar o mundo. Deus que fez o corpo natural do homem, não como uma única massa, mas composto de vários membros, alguns mais e outros menos honrosos, para a beleza do todo. Assim demonstrou também sua sabedoria no corpo político. O corpo humano é assim. Terceiro, porque isso é necessário neste estado de pecado em que vivemos, especialmente para a preservação do mundo, o qual, sem regras e governo nas famílias, nas igrejas e nos estados, seria como um navio sem piloto entre rochas perigosas. Seríamos destruídos. Se uma casa não tem governo, se uma casa não tem liderança, se uma igreja não tem governo que é baseado na Escritura, é uma igreja que está fadada a bater na pedra e ser destruída. A aplicação desse primeiro aspecto é que cada um, então, esteja contente com o lugar que lhe foi designado pela providência divina. Não é? Há pessoas que você considera piores, que foram colocadas acima de você. Deus o fez. Deus o colocou. Diga amém ao seu próprio posto que Deus te deu. Diga amém ao posto que Deus te deu. E se alegre com isso. Não é? E quantas vezes nós, irmãos, isso é da nossa natureza caída, não é?
E às vezes você tem indiferenças com pessoas, né? E Deus pega aquela pessoa que você olha para ela e não vê tanta condição, acha que não é aquilo que você imaginava, e Deus vai e coloca aquela pessoa numa posição que você gostaria de estar, ou que acha que outra pessoa deveria estar. Na medida em que eu me rebelo com essa coisa, eu peco contra a própria sabedoria divina nesse processo. Foi Deus quem o fez. Foi Deus quem o colocou ali, então precisa ser respeitado, nesses termos. Aplicação importante, que cada um então esteja contente com o lugar que lhe foi designado pela providência divina. Há pessoas piores que você, que estão acima de você, mas foi Deus quem fez. E cumpra o dever do seu lugar e relação. Cumpra o dever que no lugar que Deus te colocou. Cumpra o dever naquilo que na posição que Deus te deixou. E isso será de maior honra. Isso será de maior honra. A lua brilhando à noite é muito bela, mas durante o dia há pouca beleza. Assim também há pouca beleza naqueles que, abandonando o seu próprio lugar e os deveres daquele lugar, se intrometem no lugar de outro e agem fora da sua própria esfera, quebrando a estrutura de uma ordem, de uma unidade. Segundo, consideremos a necessidade do cumprimento dos deveres relativos em geral. Observe que o cumprimento consciente dos deveres relativos, irmãos, é uma parte necessária da verdadeira religião. O quinto mandamento requer a preservação da honra e o cumprimento dos deveres pertencentes a cada um em seus diversos lugares e relações. A verdadeira religião consiste em fé e santidade. A verdadeira santidade é composta de santidade pessoal e santidade relativa, que se relaciona até mesmo dentro das esferas mais diversas. Não pense que a religião não tem relação com seus assuntos domésticos e civis. Todos nós estamos em alguma relação, seja se você é marido, esposa, filho, servo, vizinho, cada um possui sua própria série de deveres. Seja você senhor, servo ou qualquer outro, aqui estão as instruções enviadas do céu sobre como se comportar em seu lugar e relação. Talvez você diga, quem se importa com a maneira como trato aqueles que estão em relação comigo? Talvez você diga, quem que se importa da maneira como eu trato as pessoas que têm alguma relação comigo? Então eu posso lhe dizer, Deus se importa e Ele o exigirá. Isso de você, Ele vai exigir isso de você. Seus mandamentos são como a sombra de um homem, aonde ele vai, o segue. A necessidade disso, então, é muito evidente. Primeiro, o cumprimento consciencioso dos deveres relativos é necessário em relação ao próprio mandamento de Deus. O mandamento que trata deles é o primeiro da segunda tábua da lei. Deus, que nos colocou nessas relações, nos obriga, por sua autoridade soberana, a cumprir os deveres delas decorrentes. O mesmo selo de autoridade divina que está no mandamento de orar, irmãos, está também nesse mandamento. Ele não ficará satisfeito se negligenciarmos o nosso dever no lugar que Deus nos colocou. Segundo, é necessário para evidenciar que somos de fato cristãos. Ninguém pode, irmãos, justamente pretender ser uma nova criatura se não faz questão de cumprir os deveres aqui associados. A graça salvadora percorre todas as relações, como fermento em uma massa, e põe os homens em ordem nelas.
ela faz do homem não apenas um bom homem, mas também um bom vizinho, um bom marido e um bom servo, uma boa ovelha. É assim que funciona. Então podemos ainda avançar dizendo: os deveres relativos são parte integrante da verdadeira piedade, da verdadeira santidade. Ela é parte do novo homem, irmãos. Um corpo que carece de uma perna ou de um braço não é um corpo completo. Um homem que carece de santidade relativa não é um cristão completo, não é um cristão evangelicamente completo. Eu preciso viver em santidade em todas as áreas da minha vida. Segunda carta de Pedro, no capítulo 1, abra sua Bíblia comigo, por favor. 2 Pedro, capítulo 1, versos 7 e 9. Diz assim a palavra de Deus: com a piedade, a fraternidade, com a fraternidade, o amor. Veja o verso 9. Pois aquele em quem estas coisas não estão presentes é cego, vendo só o que está perto, esquecido da purificação dos seus pecados de outrora. Se você olhar o verso 6, ele vai dizer, ora, com o conhecimento, o domínio próprio, com o domínio próprio, a perseverança, com a perseverança, a piedade, com a piedade, a fraternidade, com a fraternidade, o amor. Veja o que decorre da purificação, da santificação, a fraternidade, as relações aqui. E aí no verso 9, pois aquele a quem estas coisas não estão presentes é cego. É cego. Os deveres relativos são parte integrante da verdadeira piedade. Segundo, a santidade, irmãos, nesse aspecto, é parte essencial da verdadeira piedade, né? É parte essencial da verdadeira piedade. Ela não pode existir sem ela, mais do que o corpo pode viver sem a alma. Mostra-me a tua fé pelas tuas obras, diz o apóstolo, e assim também podemos dizer, mostra-me a tua santidade pessoal pela tua santidade relativa. Mostra-me que você vive uma intimidade com Deus pelo modo como você se porta dentro das relações que Deus te colocou. E nós saberemos exatamente como é a tua piedade. É só você ver uma pessoa rebelde, com liderança, como se porta. Você pode ter certeza, irmãos, que a vida piedosa dessas pessoas é irreal. Não há, é apenas uma demonstração externa daquilo que é o seu próprio coração. Em todos os níveis da vida, você pode ter certeza do que eu estou lhe dizendo. Não há como você imaginar que dentro de uma estrutura de igreja, não é? E você se porta, e você é um líder, foi chamado para isso, e você não cumpre o seu papel nesse relacionamento, você não está demonstrando a santidade de Deus. A mesma coisa os inferiores para com os superiores, quando eles não concedem àqueles a quem Deus escolheu para aquele propósito, não concedem a honra que é necessária. E tratam como se fosse qualquer pessoa nesse sentido. Terceiro, os deveres relativos são os grandes pontos de prova da vida cristã. Irmãos, mais do que qualquer outra coisa, revelam de que metal as pessoas são feitas. Um homem é realmente aquilo que ele é em suas relações. A gente pode esconder o que é aqui no sozinho, mas nas nossas relações nós somos o que realmente nós somos. E ele prontamente será encontrado em uma ou em todas elas. O orgulho do coração humano frequentemente torna as pessoas muito difíceis de tratar. Os superiores, por causa do orgulho do coração, são inclinados a tiranizar. Os inferiores, por causa do seu orgulho, pensam ser tão bons quanto os outros e não conseguem suportar o fato de não estar na posição que ele gostaria de estar. O orgulho se revela ali.
Não pense, mas isso se transforma em áreas de justiça. A sensação de que eu estou buscando a justiça da igreja, o ser justo, no fundo é rebeldia, é pura rebeldia de coração. Cada homem naturalmente ama ser senhor e busca a si mesmo, irmãos. Daí não haver disposição devida, nem mesmo entre iguais. E Paulo tem que dizer, considere o outro superior a você, porque nem os iguais nós conseguimos aceitar. Ainda pensando nesse aspecto, é necessário, como parte da conformidade com o Senhor Jesus Cristo, se nós vamos cumprir essa lei, nós vamos nos conformar com Cristo. Ele não é um cristão completo que não recebeu de Cristo graça sobre graça. Devemos provar nossa união com Ele por meio de nossa conformidade com Ele. Se dissermos de João que pertencemos a Cristo, mas andamos nas trevas, nós não o conhecemos. Ainda, Cristo esteve em várias relações e nelas foi um modelo para todos nós. Ele é um marido amoroso para com a sua igreja, um servo fiel ao seu pai, um mestre bondoso e afetuoso para com seus servos, um súdito obediente ao magistrado e um filho obediente ao seu pai. Em todas as relações, superior ou inferior, ele nos mostra que ele se colocou no lugar que foi colocado. Ele é um exemplo para nós. Ele é um exemplo para nós. Ainda, irmãos, em quarto lugar, é necessário para tornar alguém um cristão útil, senão você vai ver como é inútil. As árvores que apenas ocupam espaço devem ser cortadas. Um cristão inútil é como a videira que se não dá fruto, não serve para nada senão para o fogo. Ora, seremos nós inúteis nesse mundo? Não podemos ser úteis senão em nossos deveres ou em nossos diversos lugares e relações, cumprindo os deveres que lhes pertencem. E somos úteis quando cumprimos os deveres das relações em que estamos. Como são úteis o olho, a língua, etc., se permanecem em seu devido lugar, exercem sua própria função, porém, se são removidos de seu lugar, ou permanecendo nele, não exercem sua função, tornam-se inúteis. Façamos, como diz o Senhor, uma auxiliadora que lhe seja idônea. Disse Deus quando trouxe a primeira relação ao mundo, primeiro relacionamento ao mundo, façamos uma auxiliadora que lhe seja idônea. Assim, os deveres relativos, conforme estamos em relação com o outro, na família, na igreja ou no Estado, são a esfera própria da utilidade. Façamos uma auxiliadora que lhe seja idônea. Ela vai ser útil naquela função que Deus deu dentro do matrimônio. Aqueles que são úteis ali são realmente úteis, e os que são inúteis ali são totalmente inúteis no mundo. Quinto, é necessário para tornar alguém um cristão reto. Se quisermos andar retamente na religião, devemos caminhar, por assim dizer, com duas pernas, os deveres pessoais e os deveres dos relacionamentos que nós temos. Se qualquer um deles faltar, então nosso caminho será como as pernas do coxo, que não são iguais.
Um pulso irregular revela um corpo doente. Quantos professos tortuosos existem, santos fora de casa, mas demônios em casa, juntamente com os que praticam a própria iniquidade. Sexto, por fim, é necessário para a santidade pessoal. Esses deveres são como brasas vivas, irmãos. Se colocados juntas, ardem, mas se separadas, ambas se apagam. Uma triste evidência disso pode ser vista em muitos que, enquanto solteiros, davam boas esperanças de si mesmos e apresentavam belas flores de religião, mas ao se casarem e não fazendo questão de cumprir seus deveres para com seus familiares, todo o bem se vai deles, seus espíritos se tornam amargos, suas almas murcham, sua condição espiritual vai de mal a pior. É uma observação comum que aqueles que desprezam os deveres relacionais reclamam que seus parentes não cumprem o dever para com eles. É assim que funciona. Reclamamos que os outros não fazem aquilo que deve ser feito. Mas mesmo que fosse assim, esse vínculo lhes foi imposto pela autoridade divina e, portanto, não pode ser removido dessa maneira como você quer remover. Devo eu abandonar meu dever porque o outro abandonou o dever para comigo? Não, em hipótese alguma. 1 Pedro, capítulo 2, verso 18, o apóstolo Pedro diz assim, a palavra de Deus diz assim, 1 Pedro 2, 18, diz assim a palavra de Deus, irmãos: servos, sede submissos com todo o temor ao vosso Senhor, não somente se for bom e cordato, mas também aos perversos. Devo eu abandonar o meu posto porque o outro abandonou o seu posto? Esse é um ponto importante e não há desculpas para a revolta ou a rebelião nesse aspecto. É importante lembrar que o mesmo texto de 1 Pedro, só que no capítulo 3 ele vai dizer, é uma oportunidade de ganhá-los. Como? 1 Pedro 3:1, mulheres, sede vós igualmente submissas a vosso próprio marido, para que se ele ainda não obedece, a palavra seja ganho sem palavra alguma, por meio do procedimento da esposa. Ora, irmãos, não serão desculpados aqueles que, por justificativa de acreditar que os seus superiores não exercem autoridade, abandonam o seu posto para fazer aquilo que não é da alçada deles fazer. E aqui nós podemos ter algumas aplicações para a nossa vida, não é? Porque isso, irmãos, na formação de uma liderança, é preciso você entender, se Deus lhe colocar num estado específico, exerça-o como Deus requer. Mas se não, exerça aquilo que Deus te deu para fazer, no lugar que Ele te deu para fazer. Verdadeiramente. Alguns pontos de aplicação eu queria fazer para nós irmos para a conclusão e terminarmos o nosso estudo. Primeiro, há muita pouca religião verdadeira no mundo, pois há tão pouca santidade relativa nele. Olha as relações, irmãos. Você vai ver o que há de santidade verdadeira, vendo as relações que existem. O que é que torna isso evidente? Duas coisas. Primeiro, quão poucos há que fazem qualquer questão de cumprir seu dever para com seus relacionados. Podemos tomar sobre nós a lamentação de Miqueias sobre
sobre a terra, irmãos. Se olhar para Miqueias, se você abrir sua Bíblia comigo, Miqueias 7, verso 1 a 6, preste atenção nesse texto comigo, por favor. Miqueias 7. De 1 a 6. Diz assim a palavra de Deus: ai de mim, porque estou como quando são colhidas as frutas do verão, como os rabiscos da vindima, não há cacho de uvas para chupar, nem figos temporãos que a minha alma deseja. Pereceu da terra o piedoso, e não há entre os homens um que seja reto. Todos espreitam para derramarem sangue, cada um caça o seu irmão com rede, a seu irmão com rede. As suas mãos estão sobre o mal e o fazem diligentemente. O príncipe exige condenação, o juiz aceita suborno, o grande fala dos maus desejos de sua alma, e assim todos eles juntamente urdem a trama. O melhor deles é como espinheiro, o mais reto é pior do que uma sebe de espinhos. É chegado o dia anunciado por tuas sentinelas, o dia do teu castigo. Aí está a confusão deles. Não creias num amigo, não confieis num companheiro. Guarda a porta de tua boca aquele que reclina sobre o teu peito. Porque o filho despreza o pai, a filha se levanta contra a mãe, a nora contra a sogra. Os inimigos do homem são os da sua própria casa. Eu, porém, olharei para o Senhor e esperarei no Deus da minha salvação, o Deus que me ouvirá. Todas as crises manifestadas nas relações entre os homens. Se olharmos para a igreja, quantas confusões existem. Ministro sem zelo e ternura, povo indisciplinado, as estrelas perdendo o seu brilho e sendo pisadas com desprezo. Se olharmos para o Estado, magistrados abusando de sua autoridade, o povo desprezando tanto a eles quanto a autoridade deles. Se olharmos para as famílias, que desordem encontramos. Pais negligentes, filhos desobedientes, maridos sem ternura, esposas obstinadas, senhores rígidos e filhos e servos infiéis. Tudo isso é uma evidência triste do declínio da religião, pois o mundo está fora de ordem. Fora de ordem. Um declínio é quando a estrutura de autoridade, de submissão e de respeito, ela cede na igreja do Senhor. É um declínio para todo mundo. Segundo, mesmo os deveres relativos que são praticados, quão poucos são feitos da maneira correta. Cumprir o dever em si pode agradar aos homens, mas Deus jamais o aceitará se não for feito da maneira correta. Muitos agem apenas por bom temperamento natural, sem qualquer princípio de nova natureza. Alguns são movidos por afeição natural, outros cumprem seus deveres por amor à paz, outros ainda por medo daqueles que ele governa. Enquanto isso, eles não são de modo algum movidos pelo temor a Deus, nem têm qualquer consideração pelo mandamento de Deus naquilo que fazem. Isso é religião, irmãos? Deus aceitará isso como obediência? De modo nenhum. De forma alguma. De forma alguma. Segunda aplicação, isso nos mostra quanto todos nós, irmãos, quanto todos nós temos necessidade de nos humilhar por nossas falhas nos deveres que nos foram entregues. Quanto precisamos do sangue de Cristo para lavar nossa culpa nessas coisas. Quanto precisamos do Espírito de Cristo para nos ajudar no cumprimento desses deveres. Eles não são fáceis.
A natureza jamais concordará com essa obra, ou no máximo a executará de maneira imperfeita. Temos uma grande necessidade de orar pela assistência divina nesse aspecto, pois sem Ele nada podemos fazer, nem mesmo esses deveres exteriores. Ainda a exortação: empenhe-se em fazer, irmãos, empenhe-se em fazer questão de cumprir os deveres para com aqueles com quem tens relações, seja inferioridade, superioridade, igualdade. Esforce-se para cumprir o seu dever. Como é que a gente pode motivar você a fazer isso? Primeiro, considere, isso será um meio notável de bem para vocês mesmos. Quem assim se dedica está de fato acumulando para si algo que o mundo não pode nunca tirar. O que é? Primeiro, será uma evidência da sinceridade da tua obediência. Se a santidade pessoal vos acrescentarem também a santidade relativa, isso será uma grande bênção. Se você acrescentar à sua vida piedosa particular a santidade nas relações, isso será uma demonstração da graça de Deus sobre você. Segundo, será um grande promotor de santidade pessoal, pois aquele que rega também será regado. Também será regado. Terceiro, isso os colocará dentro do alcance da promessa mencionada no texto: viverás longo tempo na terra que o Senhor teu Deus te dá. Ainda dentro dessas exortações e instruções, irmãos, o cumprimento consciente dos deveres relativos é o caminho para fazer bem aos outros. Romanos diz: aquele que guarda, que cumpre a lei, não faz mal ao próximo. Não faz mal ao próximo. Desejam ser úteis para Deus ou para aqueles com quem vocês têm as relações especificadas aqui, então pratiquem isso. Isso faria de vocês uma bênção como Abraão. Nada é mais convincente e mais propenso a levar outros a amar a religião do que isso, irmãos. O texto de Pedro, sem palavras ele venha a confiar no Senhor. Cumprindo o meu dever, isso tem poder de arrastar os outros para a verdadeira religião. Terceiro, se vocês não fizerem questão desses deveres, isso revelará a corrupção e a falta de sinceridade dos seus corações. Salmo 119, 6, o salmista Davi diz assim, Salmo 119, verso 6, diz assim a palavra de Deus: verso 6: então não terei de que me envergonhar quando considerar em todos os teus mandamentos. Se vocês não fizerem questão desses deveres, isso revelará a corrupção e a falta de sinceridade. Se você não considera, irmãos, eu não tenho do que me envergonhar quando considerar em todos os teus mandamentos. Quando Deus muda o coração, Ele escreve nele as suas leis, e estas leis estão entre elas. Essas leis aqui estão entre essas leis. Honra teu pai e tua mãe. A ausência disso trará aquela acusação. Apesar de toda a religião que vocês professam, Ele vai dizer: uma coisa te falta. Uma coisa te falta. 4. A negligência desses deveres e a infidelidade neles causam grande dano à religião. O mundo observa como as pessoas cumprem os deveres de suas relações. Uma falha nisso é um triste tropeço que leva outros a desprezar a religião.
Que proveito há em uma religião que não promove o bem da sociedade? Suponha que um professante tenha um vizinho ímpio. Haverá maneira mais rápida de fazê-lo tropeçar na religião do que ser um vizinho mau e sem consciência? Veja, quantos dizem, eu quero saber de religião, olhe essa pessoa que mora aqui do meu lado. É notável a advertência feita em 1 Timóteo 6,1. Todos quantos estão sob o jugo da servidão, considerem seus próprios senhores dignos de toda a honra, para que o nome de Deus e a sua doutrina não sejam blasfemados. Considera a tua posição, a honra daqueles que têm honra, para que o nome do Senhor não seja blasfemado. Quando nós não vivemos nessa estrutura estabelecida no mandamento, o que é que nós fazemos, irmãos? Nós desonramos, nós fazemos o nome de Deus uma vergonha na sociedade. Muitos se orgulham de desprezar magistrados e sua autoridade. Mas precisamos estar convencidos aqui, irmãos, de que isso tem uma influência na maldade e no ateísmo dessa época. E afasta muitos da religião que professamos. Nós não confiamos mais em Deus e na sua palavra. Os maliciosos judeus sabiam muito bem a influência disso, por isso tentaram o Senhor com a questão sobre pagar tributo a César. Armaram uma armadilha para ele. Mas você sabe o que Cristo fez. Dê a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Quinto, Deus presta especial atenção ao cumprimento consciente dos deveres relacionais. Aqueles que mais os observam são os mais úteis para Deus nesse mundo. Em Gênesis 5:22 é dito assim, veja o elogio que é dito acerca de Enoque. Enoque andou com Deus. E Abraão, o que é dito de Abraão, irmãos? Em Gênesis 8, veja o que Deus disse acerca de Abraão. Ocultarei de Abraão o que estou para fazer, porque eu o conheço, que há de ordenar a seus filhos e a sua casa, depois dele, para que guardem o caminho do Senhor, para praticarem a justiça e o juízo. Eu o escolhi para que ele seja um padrão, para instruir os seus filhos a tornarem esse conhecimento de pai para filho. O que fala de Sara, em 1 Pedro 3,6? Obedeci a Abraão, chamando-o de Senhor. Veja, que honra ela recebe quando ela cumpre o seu dever, chamando-o de Senhor. Mas no dia do juízo, são justamente os deveres relativos que aparecem como evidência em favor dos santos. E a negligência deles é o fundamento da condenação dos ímpios. Não será aquilo que aconteceu ou deixou de acontecer entre eles e Deus que aparecerá em destaque, mas o que ocorreu entre eles e o seu próximo. Sobre o que será proferida a sentença de absolvição e condenação. O que eles fizeram com o próximo. Qual foi a relação dele com o próximo? Porque isso descortina as entranhas da minha alma. Se eu não amo o meu irmão que eu vejo, como posso dizer que amo a Deus que não vejo? Sexto, num dia não demorado, ou quando nos chamar ou quando ele voltar, essas relações serão todas retiradas. Então vocês não terão mais oportunidade de cumprir deveres para com elas. Circunstâncias comuns podem separar servo e senhor, ministro e a sua congregação, um vizinho e o outro.
A morte vem e dissolve todas as relações. Ela dissolve a relação de marido, esposa, pais e filhos. Eu deveria então atender a advertência de Gálatas 6,10. Enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente os da família da fé. Enquanto temos oportunidade. Quando eles se vão, muitas vezes a negligência fere profundamente a consciência. Quando perdemos um parente, não é assim? Como eu deixei de fazer o bem, como eu deixei de honrá-lo. Isso vem e fere a nossa consciência. Ainda, irmãos, sétimo, a sua falta de dever pode arruinar aquele que está em relação com você, pois quando ocorre tal golpe, normalmente não cai apenas um, mas os dois caem juntos. E mesmo que Deus preserve o outro, ainda assim você faz tudo o que está ao seu alcance para arruiná-lo. O rico no inferno não queria ver seus irmãos, pois terrível é o encontro que muitos parentes e relacionados terão uns com os outros naquele lugar. Por fim, a negligência desses deveres certamente levará vocês à ruína, se não obtiverem perdão e graça para corrigir tal negligência. Irmãos, se vocês têm algum amor por suas próprias almas, empenhem-se em cumprir essas coisas. E para que você cumpra, eu encerro com algumas direções para o que você deve fazer para cumpri-las. Primeiro, mantenha a consciência de sua própria incapacidade para cumprir os deveres. Nós já falamos, mas é importante frisar. Segundo, vigiem. Satanás dirige suas forças especialmente contra isso, pois assim encontra um meio fácil de arruinar pelo menos duas pessoas ao mesmo tempo, ou até mesmo uma comunidade ao mesmo tempo. Portanto, aqueles que estão em relação uns com os outros devem unir forças para resistir a Satanás e vigiar cuidadosamente contra a astúcia desse inimigo. Terceiro e último, lembre-se de que nesse assunto vocês têm de lidar com Deus e não apenas com a outra pessoa. Foi Ele quem os colocou em diversas relações e quem prescreveu as leis pelas quais vocês devem andar com Ele em cada relação que Ele te colocou. Ele prescreveu como você é um marido, como você é uma esposa, como você é um filho, como você é um pai, como você é uma ovelha, como você é um pastor, um presbítero e um diácono. Ele prescreveu tudo isso. Ele é testemunha do seu comportamento. Ele será também o teu juiz quanto à maneira como você se conduz nessas relações, de acordo com as leis que Ele mesmo prescreveu. A importância da autoridade e dessas relações dentro da igreja. Elas precisam estar no coração de vocês que buscam e anseiam o que é bom, que é servir a casa de Deus. Então, antes, cumpra o seu papel de marido, cumpra o seu papel de esposo, cumpra o seu papel de pai. Porque nós aprendemos que aquele que não governa bem a sua casa, não pode governar bem a casa de Deus. Antes, governem a sua própria casa, na medida que Deus deu autoridade a vocês para isso.
Que Deus nos ajude, irmãos, são muitos desafios, né? Eu desejo no nosso coração, na formação dessa liderança da nossa igreja, é que o temor do Senhor esteja no nosso coração, para sabermos exatamente aquilo que Ele requer de nós, no lugar que Ele nos colocar, para a glória dEle. Vamos orar ao Senhor nesse momento. Senhor, nós te bendizemos e te exaltamos pelo glorioso privilégio de podermos estudar a Tua Santa Palavra e refletirmos, Senhor Deus, sobre aquilo que o Senhor requer de nós, a nossa relação com as pessoas, seja ela de superioridade, inferioridade, igualdade, em tudo, em toda e qualquer circunstância, em toda e qualquer situação que o Senhor nos coloca, ajuda-nos, Senhor, a buscar a honra e a glória do Teu santo nome, para o nosso bem, para o bem da Tua igreja e para o avanço do Teu reino nesse mundo. Em nome de Jesus. Amém. Uma pergunta, irmãos, alguma dúvida? Se alguém